Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 56. Hoje, último domingo de novembro, já estamos encerrando mais um ano. Esse ano foi um ano exponencial para a igreja. Nós já recebemos aqui na sede cerca de 390 membros novos. Vamos receber hoje no culto da noite cerca de 220 a 230. Estamos chegando no hall atualizado de membros aqui da sede a 3.600 membros. Só que o tempo está pequeno e a igreja não se reúne. Foi nos oferecido aqui o call center do Banco Itaú, aqui adiante, um espaço grande. E nós vamos pensar em espaço o quê? Igreja muito local. Certo? Agora você precisa trabalhar, tá? Tem um grupo que trabalha muito na igreja. A escola dominical, departamento infantil, ministério de música. Mas tem muita gente ainda sem colocar a mão na massa. Nós vamos chegar até dezembro, uma arrecadação de 37 milhões de reais. E não temos nada no caixa. Ou seja, tem o fluxo do mês. Ontem, sexta-feira, eu fui para Paraíba e visitei os campos lá. Nós estamos construindo 5 templos lá na Paraíba, com parceiros. Ontem à noite, eu estava lá em Sapé, inaugurando o templo e organizando mais uma igreja. São 7 igrejas que nós estamos organizando esse ano e 14 templos nós estamos construindo. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Aí eu estou lá, em Sapé, vou subir para o púlpito, o príncipe liga. Arival, estou aqui em Natal, quebrou o avião, como é que eu faço? Eu falei, eu não sei. Ele estava escalado para pregar no culto das 8. Eu saí 2h50 agora, lá de João Pessoa, tomei um Red Bull, desci 6h15 do aeroporto, o carro já estava lá, acho que eu peguei umas 10 multas depois, viu, tesoureiro, abona aí, por favor, que é por uma boa causa. E, irmãos, Deus tem feito coisas extraordinárias. Chegamos a 130 poços e a 40 mil cestas distribuídas. E eu quero meditar com vocês num versículo apenas, onde Deus revela uma faceta do seu caráter, quem Ele é. Porque nós conhecemos a Deus pelos seus nomes. Veja, vamos ler juntos? Jeremias 51, 56, o que é que diz? Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus, que dá a paga, certamente lhe retribuirá. Eu quero que você grife na sua Bíblia essa expressão, Senhor, vírgula, Deus que dá a paga. No hebraico é uma palavra só, ou 2 palavras. Yavé Gemolá. Yavé Gemolá. O que é que significa isso? Significa que o nosso Deus é o Deus que paga, que retribui, que recompensa. E a grande pergunta é, o que que esse nome de Deus revela para mim e para você? Quando você recita lá, Yavé Jiré, é uma benção. O Deus da provisão.
Yahvé Shalom, o Deus da paz. Yahvé Gimolá. Eu quero tirar desse nome 3 lições sobre Deus. A primeira delas é que o nosso Deus é um Deus empreendedor. Um Deus empreendedor. Salmo 115, versículo 3. O salmista diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? E o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo o que faz como lhe agrada. Então o nosso Deus é um Deus que faz. Que faz. Quando você estuda as Escrituras, você vai descobrindo que Ele fez a obra da criação. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí você vai descobrir que o Deus, Ele é um Deus ativo. É um Deus que criou todas as coisas. Ou seja, tudo que existe é um empreendimento de Deus. Então, presta atenção, que esse negócio de empreendedorismo não é do Senai, não, tá? É de Deus. É de Deus. E se nós, presta atenção, se nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, todo crente tem que ser o quê? Um empreendedor. Os vagabundos não herdarão o reino dos céus. Pode ter certeza disso. Mas Deus faz também a obra da preservação. Veja lá no Salmo 104, versos 27 a 30, diz assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, ele os recolhe. Se abres a mão, eles se fartam de bem. Se ocultam o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Agora veja como é que no verso 30 diz assim: envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, o nosso Deus é um Deus não somente que empreendeu a criação, mas Ele é um Deus que age, que interfere na preservação, no funcionamento. Não são somente as leis físicas, mas é uma intervenção de Deus, diária. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 64, versículo 4. Vamos decorar esse versículo. Porque Deus, o que distingue Deus dos outros deuses, dos ídolos? Por que Deus é singular? Por que Deus é único? Por que Deus é exclusivo? Isaías, capítulo 64, versículo 4. Vamos ler bem forte. Vamos lá? O que diz? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos, nem olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Por isso que na Bíblia, preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Omissão é pecado. É a única religião do mundo que a omissão é pecado. Isaías 55, 11. Jesus realizou o trabalho da redenção. Diz assim: ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
Mas Deus também opera na criação, na preservação, na redenção, mas Deus está operando na história, irmãos. E principalmente na igreja. Até o último eleito ser convertido pelo Espírito Santo. Deus está trabalhando. Deus está aqui nesta manhã, Ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, Ele renova as nossas forças, Ele nos mantém de pé. É um Deus que está presente, agindo, trabalhando, realizando a sua obra. Yahvé Gimolá significa que o nosso Deus é um Deus empreendedor. Vocês entenderam ou não? Levanta a mão, quem entendeu? Segundo lugar, esse Deus empreendedor, ele é um Deus que contrata trabalhadores. Contrata trabalhador. Ele é um Deus trabalhador. E como empreendedor, ele contrata. Ele chama pessoas para trabalhar para Ele. Veja bem, Deus, Ele não é servido por mãos humanas, mas Deus se serve das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhos, da nossa boca. Ele se serve de nós. Ele trabalha e realiza os seus empreendimentos através de nós. Mateus capítulo 9, versos 37 e 38, diz: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você, quando lê esse texto, você fala, isso aqui é para pastor, para missionário. Mas não é não. Você acha que Deus salvou você, criou você, para você ficar sentado? Contemplando a beleza da sua santidade? Tem isso também na hora de adoração. A gente sempre discute se a gente é Marta ou Maria. Porque Maria está sempre aos pés, né, de Jesus. Marta, estressada, agitada, querendo fazer as coisas. Então você tem que juntar as duas coisas. Você é Marta e Maria. Você tem que estar aos pés de Jesus, mas deixa de ser preguiçoso. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E você não precisa ser um missionário transcultural. Não precisa. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Mateus capítulo 20. Eu queria que você meditasse essa semana nessa parábola que Jesus contou. Mateus capítulo 20. Vamos ver aí, o que diz o texto? Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu, quando? De madrugada, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele é dono de uma vinha, ele acorda de madrugada e vai o quê? Contratar. E ele está dizendo, no reino dos céus é assim. É o Deus que trabalha e é o Deus que contrata trabalhadores. Diz o texto, e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Agora veja no versículo 3. Lê esse versículo para mim, por favor. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam o quê? Desocupados. Aí no salão, conversando, tomando café. Desocupado. Vem para a igreja e fica desocupado. Então veja bem, o reino de Deus não é lugar de gente o quê? Desocupada.
Então grava isso aí, tá? Eu sou desocupado, eu estou trabalhando. Você acha que Deus salvou você, criou você, só para você vir para os cultos? Você vem para o culto, canta, adora, dá uma oferta. Se o sermão for bom, bom. Se não for, deixa para lá, o pastor hoje está mal. Você acha que Deus nos salvou para isso? O que é que significa longevidade na Bíblia? Vamos entender isso. O que é que significa longevidade? E, minha opinião, tá? Junto com os grandes teólogos, que eu não cito aqui, porque eu não sei o nome deles direito, mas longevidade significa o tempo que você passa aqui para realizar a obra, o quê? De Deus. Jesus morreu com quantos anos? 33. Moisés morreu com 120. Abraão com 175. Quando Jesus vai fazer a oração sacerdotal, ele diz: Senhor, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra para que me enviaste, a obra que o Senhor me deu para eu fazer. Por isso você tem, Simon morreu com 34 anos. Longevidade, irmãos, significa o tempo que eu passo aqui para fazer o quê? A obra de Deus. A obra de Deus. Nesses trabalhadores da vinha, diz que ele contrata uns de madrugada, não é assim? Contrata uns ao meio-dia, contrata uns já no final da tarde. E ele paga um denário para todo mundo. E aquele que começou cedo fica zangado, porque acha que se ele trabalhou o dia todo e ganhou um denário, por que aquele que trabalhou só 4 horas, 5 horas? Tem gente aqui que se converte cedo e trabalha mais tempo para Deus. Ladrão na cruz trabalhou quantos dias? Trabalhou nada, aquele desgramado. O cara morreu do lado do Salvador. Não deu dízimo, cantou no coral, não foi pastoreado, não fez curso de discipulado, nada. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quero chamar a sua atenção para o fato de que nós somos trabalhadores do reino. Se você não entender isso, você não entendeu o que é o reino de Deus. A Bíblia fala: pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas diz lá, versículo 10 do capítulo 2. Vamos ler juntos lá? Efésios, capítulo 2, versículo 10. O que é que diz aí? Efésios 2:10. O que é que diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Então a salvação não é pelas obras, mas depois de salvo, você foi salvo para as obras. Então você tem que trabalhar. E essas obras, Deus preparou o quê? De antemão. Eu não conversei com Deus sobre isso, mas eu fico pensando assim, se a pessoa não faz aquilo que ele preparou, ele dá para outro. Não foi assim nos talentos lá? Toma desse aí que não... e dá para o outro. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Agora veja bem, na parábola dos talentos, o que é que Deus diz? Quando ele vai julgar aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, aquele que recebeu 1. Ele diz: servo bom e... Qual é o servo bom e fiel? É aquele que trabalha.
Aquele que trabalha. Porque se você não trabalha, sabe o que acontece? Você dá trabalho. Eu vi uma piada do Nordeste, me contou ontem lá. Perguntaram para o pastor, lá na sua igreja todo mundo é ativo? Graças a Deus, todo mundo lá na igreja é ativo. É assim, é. 70% trabalha para Satanás e 30% para Deus. Você está trabalhando para quem? Você senta, critica, dá opinião, fala. Alguém comparou a igreja hoje com uma partida de futebol. Lá no campo, tem 22 se esforçando para fazer o melhor, para que o seu time o quê? Ganhe. Nas arquibancadas, tem 40 mil torcendo. Se o cara acerta, bate palma. Se não acerta, o que faz? Vaia. Então nós não podemos transformar a igreja numa partida de futebol. Todos têm que colocar o quê? A mão na massa. Nós seremos julgados como crentes, não para condenação, mas por galardão. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E o que você tem feito? Para quem será? É isso, eu não durmo, fico fazendo esses sermões assim, agressivos, né? Mas é bom de vez em quando. Daqui a pouco o pastor Hernando chega e sopra. Eu bato, ele sopra. Bato, sopra. E aí vai. O que significa entender Deus? Deus, Ele é o quê? Yahvé Gemolá. Ele é o Deus empreendedor. Ele é o Deus que contrata trabalhadores para trabalhar com Ele e através deles. Terceiro lugar, está aí no texto. Senhor Deus que dá o quê? A paga. Você já notou que quando alguém faz alguma coisa para a gente diz, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague. É fácil, né? Mandar a conta para Deus pagar. Agora, você pode ter certeza que Ele paga mesmo. Paga. Existe uma lei no mundo espiritual. Tudo que o homem semear, ele colherá. Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Então, eu e você temos que entender essa lei espiritual. Abra sua Bíblia, por favor. Em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Vamos ler juntos? Decora esse versículo. Vamos lá? Está errado aí, viu? Então é porque está um pedaço só. Hebreus 6,11, o que diz? Está errado. Hebreus, capítulo 6, vamos lá. Deixa eu olhar na minha Bíblia aqui. Deus não é injusto. O que diz aí? 6:10. Então vamos lá. Vamos lá. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome,
pois servistes e ainda... Há injustiça na igreja? Há. Às vezes, quem trabalha é quem mais o quê? Apanha. Apanha. Você é julgado nas suas motivações, nas suas intenções. E tem uns crentes desgramados que chegam para mim e dizem: pastor, a sua igreja está bem, né? Eu falei: que igreja? Eu tenho igreja, cara. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E o nosso patrão é Deus. E diz o texto que Ele é um patrão justo. Tudo que você fizer para Deus, tudo que Ele pedir para você fazer, e você fizer, você vai ser o quê? Recompensado. E o texto diz claramente aí, né? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E esse trabalho é um amor que se evidencia através do serviço. E é tão lindo esse versículo, porque o versículo diz: pois servistes no passado, e ainda o quê? Servis. Porque tem crente que só tem passado. Eu fui muito consagrado. Na minha época. Que época, cara? Tem crente que ele é museu histórico. Ele não é museu contemporâneo. Ele é museu histórico. Ele fala só do passado. Uma vez eu estava na Igreja Unida, quando eu cheguei aqui, tinha uns presbíteros velhos conversando lá, dizendo: não se faz mais pastor como antigamente. Miguel Reis, aí foi citado. Agora os pastorzinhos agora. Eu falei: meu irmão, vocês estão falando comigo, é? Tudo bem, eu sou pastorzinho, mas eu vou prestar conta do meu ministério. Deus me chamou para o ministério. Não existe galeria de troféus lá no céu. Não existe a calçada da fama. Você acha que tem? A calçada da fama. Você vai pisar lá no céu? Não é assim não. Todos nós prestaremos conta de si mesmo a Deus. E Deus não é injusto para ficar o quê? Esquecido. Deus não tem amnésia. Deus não esquece. Rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15. Depois de Paulo falar que nós vamos morrer, depois de Paulo falar que nós vamos ressuscitar, depois que Paulo falou, deu uma aula sobre ressurreição do corpo. Pronto, você vai morrer, viu, Mazinho? E vai ressuscitar também. Já está garantido. Mas enquanto isso não acontece, o que é que diz o texto? 1 Coríntios 15, o quê? 58. Vamos lá? Juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo trabalho que você faz que não é no Senhor é vão. Você está entendendo? De vez em quando você encontra: pastor, eu passei 35 anos da minha vida naquela empresa, me demitiram. Eu tive um caso no meu pastorado que o sujeito entrou em depressão e morreu, porque toda a vida dele foi dedicada a uma empresa. Não é isso? E as empresas cada vez mais vão o quê? Sugando. E você cada vez vai diminuindo o seu compromisso na obra de Deus. Não tem tempo, não tem agenda. Antigamente todo crente raiz vinha de manhã e de noite na igreja. Agora só vem o quê? De manhã. E já disse para mim aqui: até semana que vem, pastor. Até semana que vem.
Eu sei que uns falam de coração, mas não é assim não. Vamos encerrar, irmãos, reafirmando: o nosso Deus é o Deus que dá a paga. Ele recompensa. Ele é o Deus empreendedor. Ele é o Deus que contrata trabalhadores para o seu empreendimento. Ele é o Deus que recompensa os seus trabalhadores. A única religião do mundo em que a omissão é pecado é o cristianismo. Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, disso está o quê? Tem que orar, tem que visitar, tem que fazer isso, tem que... não faz. O inferno está cheio de gente bem intencionada. Não existe, irmãos. A fé se revela pelas obras. Vamos ver se você entendeu. Traga a sua carteira de trabalho. Passe no departamento pessoal. Certo? Não precisa nem fazer entrevista. Você está entrevistado demais por Deus. Deus conhece a tua vida mais. Agora você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Não para ser salvo, mas trabalhar porque você é salvo. E como salvo, Deus contratou você. Tá certo? E se você se converteu assim mais velho, você tem que trabalhar mais. Falei com o Zé Francisco, passou 30 anos desviado. Falei: agora nós temos que tirar o couro seu aqui. Tá certo?